Boa tarde, meu nome é Ana Carolina Cardoso e junto com os meus colegas de turma Yarley, Heloísa Pardinho, Lara, João Vitor Pinheiro, Wesley Légora e Pedro Lucas, nós vamos estar apresentando o nosso trabalho sobre domínios discursivos, solicitado pelo professor Renato Aurélio na disciplina de técnicas de redação. Nosso conteúdo foi feito com base nos conteúdos disponibilizados no AVA e também de outros sites e ambientes virtuais. Eu sou a aluna Lara Damasceno e vou apresentar os conceitos de gêneros textuais e de domínio discursivos. Os gêneros textuais são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com suas características em relação a um contexto. Esses gêneros variam de acordo com a intenção comunicativa e com as particularidades em relação à linguagem, à estrutura e ao conteúdo. Assim, os gêneros textuais exercem uma função social dentro de um processo de comunicação. Já os domínios discursivos, eles indicam instâncias discursivas, como por exemplo, discurso jurídico, discurso jornalístico, entre outros. Eles não abrangem um gênero em particular, mas originam vários deles. Olá, eu sou Yarley e vim falar sobre o domínio jurídico. Todas essas informações eu consegui no site da Wikipédia. O domínio jurídico é composto por textos e mensagens que aparecem em portadores socialmente reconhecidos, ou seja, papéis específicos, papéis timbrados ou formulários. E estes documentos só possuem validade e confiabilidade quando estão assinados por pessoas investidas de certos tipos de cargo e poder. Essas pessoas ou cargos dizem que o que passa a valer socialmente a partir do próprio ato de dizer. Os textos são referenciados por estrutura e linguagem, marcadas por regras rígidas e fórmulas estereotipadas. Embora ambos os domínios jurídico e documental tenham validade documental, os textos de domínio jurídico são compostos pelas etapas de um processo judicial, sendo seus autores investidos de representação jurídica. Um exemplo que pode ser citado são as leis. A lei é um documento escrito ou editado por uma autoridade competente e de acordo com um procedimento específico e que veicula normas jurídicas. Compreende todos os atos normativos contidos no processo legislativo. Outro exemplo é o júri, que no Brasil é o tribunal em que os cidadãos previamente alistados decidem a culpabilidade ou não dos acusados, que são os réus, acerca de crimes dolosos contra a vida. Seus princípios e funcionamento constam no artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988. Os jurados convocados a comparecer ao julgamento não podem ter seus salários descontados pela falta ocasionada ao serviço naquele dia. Recebem multa se faltarem ao julgamento sem justificativa. Good morning, sir. Good morning, Judge. Mr. Coelho, you are charged with a school zone violation. Beg pardon? You are charged with a school zone violation, which means that you were exceeding the speed limit in a school zone. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. Well, how old is your son? 63. Yeah. And Daddy's still taking care of him, right? I only drive when I have to. Yeah. You see that young man over there? That's my son. Now, he's looking at me saying, Dad, when you're in your 90s, you're going to be driving me around. You're setting a bad example for my kid.
You're putting a lot of pressure on me. Listen, sir, I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you. Opa, bom dia, boa tarde. Meu nome é João Vitor Pinheiro Ribeiro, sou da turma 12 e vou falar um pouco sobre o domínio discursivo religioso. O domínio discursivo religioso é um conjunto de práticas discursivas nas quais a gente pode estar identificando vários atos de falas com o uso de diretivos. Bom, os diretivos são falas nas quais quem está falando passa para quem está escutando uma direção, já que o uso essencial dos diretivos é fazer com que um fiel possa fazer uma determinada ação futura. Bom, dentro do domínio discursivo religioso, nós temos a parábola e a pregação. Bom, o que é a parábola? Peguei aqui do site Concursos no Brasil. Bom, a parábola é um texto narrativo alegórico, onde são utilizadas situações e seres humanos para fazer uma comparação do que é real e do que é fictício, transmitindo assim lições éticas e religiosas. Bom, a linguagem utilizada nas parábolas é simbólica e metafórica. Bom, as características aqui principais de uma parábola é que no final dela ela vai estar te passando alguma lição ética ou religiosa. Bom, as parábolas na grande maioria das vezes é protagonizada por seres humanos, podendo ser também protagonizados por objetos. O enredo de uma parábola é curto e a linguagem é metafórica. Bom, a pregação eu peguei aqui do site do Wikipedia. Bom, a pregação é um pouco mais curta a explicação. Bom, no cristianismo, a pregação é conhecida por estar divulgando o conteúdo da Bíblia cristã, com o objetivo de ensinar e converter as pessoas. Bom, a pregação, ela veio desde os tempos de Jesus e está presente até nos dias atuais. Bom, a minha explicação sobre o domínio discursivo religioso foi isso, e vou estar passando minha fala agora para o próximo colega. Valeu, galera. O que eu e você precisamos entender quando falamos a respeito do poder de uma autoimagem são declarações como, por exemplo, Provérbios 27:19. Eu vou ler em algumas versões diferentes. Vou começar primeiro na Nova Almeida Atualizada, que diz: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Quando ele usa a expressão a água reflete o rosto, está falando de uma época onde a maioria das pessoas não tinha espelho. Então a Bíblia está dizendo: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Vou ler isso na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. E agora na NVI, a Nova Versão Internacional: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Estão fazendo questão de apresentar, traduções, versões diferentes, porque todas, com palavras distintas, vão dizer exatamente a mesma coisa. O que a palavra de Deus está apresentando aqui é o seguinte: ao olhar a imagem refletida na água, estou vendo uma réplica exata de qual é o meu rosto. E a Bíblia está dizendo que o meu coração é uma réplica exata de quem eu sou. Significa o quê? Que aquilo que afeta o meu coração, afeta a minha identidade, afeta a minha forma de viver. Provavelmente seja por isso que em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, a Escritura Sagrada diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Roubei do meu pai, no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi.
nunca se lembrou, além do seu eterno amor. Boa tarde, meu nome é Wesley de Almeida e eu vou falar um pouco sobre domínio discursivo literário. No discurso literário, temos a presença de crônicas, lendas e poemas, que são gêneros que têm como objetivo a presença de uma linguagem conotativa, o que permite diferentes interpretações conforme a experiência de mundo do leitor. Essa modalidade de discurso apresenta diferentes figuras de linguagem, como é o caso da ironia e a metáfora, que consiste no uso da palavra em outro sentido e no emprego da palavra em sentido figurado, respectivamente. No discurso literário pode ser presenciado em textos mais descontraídos, como as crônicas, que apresentam fatos do cotidiano. Crônicas. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre jornalismo e literatura. Muito encontrada nos meios de comunicação, como revistas, jornais, rádios, tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ou então uma reflexão sobre aquele assunto. Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples e espontânea, situada entre a linguagem oral e a escrita. Isso contribui para que o leitor identifique-se com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. As principais características da crônica estão listadas em escrita em textos curtos e de fácil compreensão, possui linguagem despojada e simples, narra situações do cotidiano, o uso de poucos personagens, às vezes nenhum, caráter crítico sobre o comportamento e situações, o uso do humor crítico, irônico e sarcástico, e segue um tempo cronológico determinado. Eu usei como referência o site Pra Valer. O soneto. O soneto, por sua vez, indica um processo literário que significa pequeno som, canto ou melodia. Alguns estudiosos acreditam que sua origem seja um dos desdobramentos da poesia provençal, iniciada pelos trovadores franceses. Para outros pesquisadores, o soneto nasce na Itália, especificamente na Sicília, na primeira metade do século XIII. No que diz respeito ao seu formato, o soneto é composto por 14 versos divididos em 4 estrofes, sendo 2 quartetos e 2 tercetos, organizados pela métrica, isso é, um número igual de sílabas poéticas. Normalmente, os sonetos são compostos por 10 sílabas poéticas denominados versos descabelados. Referência Infoscola. Olá, eu sou a aluna Heloísa Pardinho e vou apresentar o domínio discursivo publicitário. Como exemplo desse domínio, eu apresento os seguintes gêneros. O primeiro é o panfleto, que foi retirado do site Wikipédia. Já o segundo é o outdoor, que foi retirado também do site da Wikipédia. O texto publicitário é um tipo de texto vinculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos ou serviços. Geralmente são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, dentre outros. Um panfleto é um meio de comunicação ou divulgação de uma ideia ou marca feito de papel e de fácil manuseabilidade. Por seu baixo custo, é muito utilizado para atingir grandes públicos em pouco tempo. Os panfletos visam apresentar uma circulação rápida de mão em mão, mimeografados ou fotocopiados ideias, opiniões ou informações sobre diversos assuntos, como por exemplo publicidade de um produto, orientação ou ajuda num determinado local, ou ainda a exposição de qualquer tipo de produção artística ou política, dentre outros. O outdoor. Um outdoor é um painel de divulgação publicitário colocado no exterior de grandes dimensões, sobretudo em placas modulares dispostas em locais de grande visibilidade, como à beira de rodovias ou nas empenas de edifícios nas grandes cidades. Os outdoors também podem contar com um apêndice chamados apliques, cujo valor se dá em metros quadrados. Esses apliques constituem imagens, objetos e outros elementos gráficos que exteriorizam a imagem do outdoor, que faça o trabalho sair de suas limitações espaciais e ganhar inclusive volume.
Boa tarde, bom dia, boa noite. Me chamo Pedro Lucas e agora eu vou falar um pouco vou apresentar o domínio discursivo jornalístico. E como exemplo de um domínio discursivo jornalístico, irei apresentar a reportagem e o artigo de opinião. Primeiro eu vou explicar o que é o domínio discursivo jornalístico. O domínio discursivo jornalístico tem como principal objetivo passar um fato de forma real, uma informação ao leitor do que está acontecendo. Então, como já vou pegar o gancho e vou falar um pouco agora sobre a reportagem. A reportagem tem simplesmente o que é um domínio discursivo jornalístico. Ela apresenta uma informação, tanto de via oral, escrita ou por imagem. Ela apresenta uma informação no qual o escritor ele não deixa de jeito nenhum o ponto de vista dele. Nessa fala dele ou na escrita ele é neutro. Já no outro que eu vou falar agora, o artigo de opinião, é totalmente ao contrário nesse quesito. Ele apresenta sim a opinião do leitor não, a opinião de quem está escrevendo, deixando bem claro o ponto de vista dele. E assim como a reportagem, o principal objetivo dele é passar uma informação ao leitor e seu ponto de vista. Bom, galera, essa foi a nossa apresentação. Esperamos que todos vocês que tenham assistido tenham entendido o assunto e agradecemos a todos vocês que assistiram. Esperamos que vocês tenham compreendido um pouco sobre os gêneros textuais que circulam pelos domínios discursivos dentro da nossa sociedade.